Bem-vindos ao Testemunha do Medo. Aqui, você encontrará histórias de terror e mistério que irão gelar o seu corpo e fazer você questionar a realidade. Histórias de lugares esquecidos, de segredos ocultos e de momentos que nunca deviam ter acontecido. Histórias que irão levar você a um mundo de medo e suspense. Tudo começou quando decidi passar um fim de semana sozinho em uma cabana na floresta. Eu precisava de um tempo longe da cidade, do trabalho e do barulho. A cabana era simples, mas aconchegante, cercada por árvores altas e um silêncio que parecia quase mágico. Pelo menos, no começo. A primeira noite foi tranquila. Acendi a lareira, preparei um jantar simples e me sentei na varanda para apreciar o céu estrelado. A floresta estava calma, com apenas o som dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento. Mas, quando fui dormir, algo mudou. No meio da noite, acordei com barulho vindo de fora. Era um som baixo, como se algo estivesse se movendo entre as árvores. Peguei minha lanterna e olhei pela janela, mas não vi nada. Decidi que devia ser um animal e voltei a dormir. No dia seguinte, explorei a floresta ao redor da cabana. Era um lugar lindo, com trilhas estreitas e raízes que pareciam se entrelaçar no chão. Mas, enquanto caminhava, comecei a sentir que não estava sozinho. Era como se algo estivesse me observando. Olhei para trás várias vezes, mas não vi nada. Achei que era apenas minha imaginação. À noite, o barulho voltou. Dessa vez, era mais alto, mais próximo. Parecia que algo estava andando ao redor da cabana. Peguei minha lanterna e olhei pela janela novamente. Dessa vez, vi algo que me fez gelar. Entre as árvores, havia uma figura alta e escura, com olhos que brilhavam no escuro. Ela estava parada, olhando diretamente para mim. Meu coração acelerou, e eu me afastei da janela. Tentei me convencer de que era apenas um animal, mas eu sabia que não era. Animais não ficam parados, olhando fixamente para você. Animais não têm olhos que brilham como faróis. A figura desapareceu entre as árvores, e eu fiquei ali, paralisado de medo. Decidi trancar todas as portas e janelas e me sentar perto da lareira. Mas, mesmo assim, a sensação de estar sendo observado não desapareceu. No terceiro dia, as coisas pioraram. Enquanto preparava o café da manhã, ouvi um arranhão na porta da frente. Era um som lento e deliberado, como se algo estivesse tentando entrar. Peguei uma faca da cozinha e me aproximei da porta, mas não tive coragem de abrir. O arranhão parou, e eu respirei aliviado. Mas, quando olhei pela janela, vi a figura novamente. Dessa vez, ela estava mais perto, quase encostada na cabana. Ela era alta, magra e coberta por uma espécie de pelo escuro. Seus olhos brilhavam como brasas, e sua boca era uma fenda larga e retorcida. Ela não parecia humana, mas também não parecia um animal. Era algo diferente, algo que eu não conseguia explicar. Naquela noite, a criatura voltou. Dessa vez, ela não se contentou em apenas arranhar a porta. Eu ouvi passos pesados no telhado, como se algo estivesse andando sobre ele. Depois, ouvi um som de arranhões nas paredes, como se a criatura estivesse tentando encontrar uma maneira de entrar. Eu me escondi no quarto, segurando a faca com as mãos trêmulas. Quando amanheceu, os sons pararam. Eu sabia que não podia ficar mais tempo ali. Arrumei minhas coisas o mais rápido que pude e saí da cabana. Enquanto caminhava pela floresta, senti que a criatura ainda estava me observando. Olhei para trás várias vezes, mas não vi nada. Até que, no meio do caminho, ouvi um som que me fez correr, um uivo longo e agudo, que ecoou pela floresta. Cheguei ao carro e saí dali o mais rápido que pude. Nunca voltei para aquela cabana, e nunca contei para ninguém o que aconteceu. Mas, até hoje, quando estou sozinho no escuro, sinto que aquela criatura ainda está me observando, esperando o momento certo para me encontrar novamente. Sempre fui fascinado por lugares abandonados. Há algo misterioso e intrigante em explorar locais que o tempo esqueceu. Então, quando descobri um antigo hospital psiquiátrico abandonado perto da minha cidade, não pensei duas vezes. Chamei meu amigo Lucas, e partimos para lá no mesmo dia. Quando chegamos, o lugar parecia saído de um filme de terror. O prédio era enorme, com paredes descascadas e janelas quebradas. As portas balançavam nas dobradiças, e o chão estava coberto de lixo e destroços. O ar era pesado, como se o próprio lugar respirasse desespero.
Mesmo assim, estávamos animados para explorar. Começamos pelo andar térreo, passando por corredores escuros e salas vazias. Nas paredes, ainda havia quadros de pacientes antigos, seus rostos desbotados pareciam nos observar. Em uma das salas, encontramos fichas médicas espalhadas pelo chão, com nomes e diagnósticos que nos fizeram sentir um frio na espinha. A atmosfera era sufocante, mas continuamos, movidos por uma curiosidade mórbida. Foi quando chegamos ao subsolo que as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. A escada que levava para baixo estava escura e úmida, com um cheiro forte de mofo e algo mais metálico. No final de um corredor estreito, havia uma porta de metal enferrujada com uma placa que dizia: "Não entre". Lucas e eu nos olhamos, hesitantes, mas a curiosidade falou mais alto. Decidimos abrir a porta. Dentro, havia um quarto pequeno e escuro. No centro, uma cama de hospital enferrujada, e sobre ela, uma figura deitada, completamente imóvel. Não conseguíamos ver o rosto, mas algo naquela cena nos fez congelar. O ar estava gelado, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Era como se o tempo tivesse parado naquele quarto. De repente, a figura começou a se mover. Ela se sentou na cama lentamente e olhou diretamente para nós. Seus olhos eram pretos e vazios, como buracos sem fundo, e sua boca estava costurada com fios grossos e escuros. Era algo que não parecia humano. A figura emitiu um som baixo, quase um sussurro, mas não conseguimos entender o que ela dizia. Tentamos correr, mas nossas pernas não respondiam. A figura desceu da cama e começou a se aproximar, cada passo ecoando no chão de concreto. Um cheiro forte de morte e decomposição encheu o ar, e eu senti meu estômago embrulhar. Lucas tentou gritar, mas a voz dele sumiu, como se tivesse sido engolida pelo silêncio do quarto. E então, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava de volta ao meu quarto. Olhei ao redor, confuso, tentando entender o que havia acontecido. Será que tudo tinha sido um pesadelo? Foi quando olhei para o lado e vi Lucas sentado na minha cama. Ele estava quieto, com os olhos pretos e vazios, exatamente como os daquela figura. Sua boca também estava costurada, e ele não reagia quando eu tentava falar com ele. Foi então que percebi, não tinha sido um pesadelo. Eu ainda estava no hospital psiquiátrico abandonado, preso em um ciclo sem fim, sendo observado por algo que não era humano. Agora, estou escrevendo esta história na esperança de que alguém possa me encontrar e me salvar. Mas, no fundo, sei que isso não vai acontecer. Porque eu sei que estou preso aqui, para sempre. Eu estava dirigindo pelo deserto a caminho de uma reunião de negócios em uma cidade distante. Havia planejado a viagem com antecedência, mas não contava com a possibilidade de o meu carro quebrar no meio do caminho. Já dirigia há horas, e o sol começava a se pôr no horizonte. Estava cansado e com fome quando, de repente, o carro começou a fazer um barulho estranho. Olhei para o painel e vi que o indicador de temperatura do motor subia rapidamente. Sabia que isso não era bom e comecei a procurar um lugar para parar. Mas estava no meio do deserto, e não havia nada por perto. Nenhum posto de gasolina, nenhuma cidade, apenas estrada e areia. Continuei dirigindo, na esperança de que o carro aguentasse até eu encontrar algum lugar seguro. No entanto, ele não resistiu. Logo começou a soltar fumaça e a fazer um barulho terrível. Percebi que precisava parar imediatamente. Encostei o carro na beira da estrada e saí para investigar. O motor estava completamente avariado, e eu sabia que não conseguiria consertá-lo sozinho. Estava completamente isolado, sem nenhum sinal de civilização à vista. Precisava encontrar uma maneira de pedir ajuda, mas não tinha celular ou rádio. Foi então que ouvi o som de um motor ao longe. Olhei para cima e vi um caminhão se aproximando. Ele parou ao meu lado, e o motorista desceu. "Precisa de ajuda?" Ele perguntou. Expliquei que o meu carro havia quebrado e que eu não sabia como consertá-lo. Ele disse que poderia me ajudar e começou a trabalhar no motor. Passou cerca de 1 hora mexendo nas peças até que, finalmente, o carro voltou a funcionar. Eu estava tão grato que não sabia como agradecer. "Obrigado", eu disse. "Não sei como você fez isso." Ele sorriu e respondeu: "Não há de quê. Agora você pode continuar sua viagem." Entrei no carro e liguei o motor. Funcionou perfeitamente. Quando olhei para trás para agradecer ao motorista mais uma vez, ele havia desaparecido. O caminhão também não estava mais lá. Olhei ao redor, mas não vi nada.
Era como se o motorista e o caminhão nunca tivessem existido. Fiquei confuso e um pouco assustado, mas sabia que precisava continuar a viagem. Então, segui em frente, sentindo-me um pouco mais seguro agora que o carro estava funcionando. Mas nunca esqueci daquele motorista e do caminhão que apareceram do nada no meio do deserto. Até hoje, me pergunto quem ele era e como conseguiu desaparecer tão rapidamente. E assim, mais uma noite sombria chega ao fim. Mas cuidado, o que está por trás de você pode não ter ido embora. Se gostou do que viu, deixe seu like, se inscreva e ative o sino. Assim você nunca perderá uma nova história assustadora, ou talvez seja a história que nunca perca você. Nos encontramos no próximo vídeo, isso é, se você conseguir dormir até lá. Até a próxima, ou não.